sejamos puros como Ele é. Ele é quem nós deveríamos ser. E é por isso que a gente precisa olhar para Cristo. E quem descobre Cristo não tem medo de entregar sua vida e afirmar, assim como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Ele é a nossa identidade. Então, quando a gente firma a nossa identidade em pequenas coisas, a gente se perde em uma pergunta que era para ser tão simples: quem é você? A gente inventa tantas histórias e fala de tantas coisas e talvez no fundo é vão, porque tudo que nós somos, às vezes a gente está firmando em Adão, mas a gente precisa firmar a nossa identidade em Cristo, porque Ele é quem nós deveríamos ser. E, como fala em Colossenses, o mistério que estava oculto nos foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. Então, Cristo em nós, esse é o propósito. O propósito é que nós deixemos essa identidade caída que nos prende e nos firmamos na identidade de Cristo, nos firmamos em Cristo e sejamos reflexo de quem Ele é. E, como diz em Efésios 4, vos despojeis do velho homem, renoveis o espírito de vossa mente e revistais do novo homem, que segundo Deus é verdadeiramente justo e santo. Então, a gente não vai mais se revestir do velho homem, desse Adão que nos cobre, mas em Cristo nós temos a nossa verdadeira identidade. Em 1 Coríntios 3 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem dele, como pelo Espírito dele. Então, nós temos que refletir. O propósito do Senhor em nos criar foi que nós refletíssemos a sua glória, mas a gente nasce destituído da glória. Então a gente precisa voltar e trazer a glória de volta em nós para que ela brilhe e que a gente o espelhe e a gente reflita quem Ele é. Porque esse é o propósito pelo qual Ele nos criou, que fôssemos semelhantes a Ele. E quando a gente tem a Cristo, a gente consegue ter alguém em quem se espelhar. E por vezes vai doer, talvez, porque quando a gente fala sobre ser como Ele é, a gente ainda tem essa natureza adâmica. E para podar essa natureza adâmica, talvez doa, talvez vai causar alguns problemas. Como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram predestinados a serem como Ele é. Então, todas as coisas cooperarem para o bem significa que, ainda que as dificuldades venham, elas vêm para que a gente possa ser semelhante a Ele. Então, para Ele trabalhar a sua paciência, o seu amor, a sua mansidão, é necessário que haja algumas podas, como Cristo falou em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e aqueles que estiverem em mim e eu nele, eu podarei, e para que nasçam frutos. Então, Ele precisa nos podar e a gente precisa permitir isso. E a gente precisa abraçar essa nova identidade. E viver é ter a identidade de Cristo, viver é caminhar com Cristo, viver é refletir a Cristo. Então, que a gente possa consumir mais de quem Ele é, que a gente possa ouvir mais dEle, que a gente possa, de fato, mergulhar no caráter dEle, para que a gente consiga refletir Ele. E esse é o ponto. Se nós somos a imagem dEle, se nós restauramos essa identidade de imagem e semelhança dEle, como é que a gente ainda vive, por vezes, se firmando no velho Adão? Então, aquele que está em Cristo não deveria falar: desculpa, é que eu nasci assim. Então a gente faz coisa errada e fala: não, eu nasci assim, é o meu jeito. Mas com Cristo isso não funciona mais. A nossa identidade agora não está no Adão. Se a gente erra, agora a gente precisa se arrepender e se firmar na identidade dele. A gente não consegue ser santo por nós mesmos. E é por isso que vem o Espírito e nos regenera e nos enche, para que nós consigamos ser a imagem e semelhança do Senhor. E
pense mais, todos aqui foram salvos, todos aqui nasceram de novo e todos somos agora restaurados à imagem e semelhança do Senhor, porém ainda há um pouco de Adão. E eu quero que a gente pense, será que a gente tem de fato vivido como a imagem e semelhança do Senhor? Será que as pessoas veem de fato Ele em nós ou elas veem Adão? Será quem brilha mais? Quem fala mais? Quem eles nos veem? Será que eu só sou a identidade dele da porta para dentro? Será que na minha casa eu não preciso ser a identidade dele? Na faculdade não preciso, no trabalho não preciso. Mas no Evangelho, a identidade não é algo pela metade, até porque Cristo não se entregou pela metade. Ele não entregou só o braço, ele não entregou só as partes, ele se entregou por inteiro por nós que não merecíamos. Então, quando a gente fala de nova identidade, é uma entrega completa a Ele, para que Ele possa fazer a obra em nós. E um dia, eu sei, você ainda tem Adão, eu ainda tenho Adão dentro de mim, que toda hora quer ressuscitar, e essa luta que Paulo revela lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E é essa luta que dói, mas se lembre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não é mais a carne que nos controla, mas é o Espírito Santo do Senhor. E que a gente possa fazer o que Paulo nos diz: se revista do novo homem, se revista, rejeite o velho, solte, livre o velho e se revista deste novo homem, porque isso é vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse na oração sacerdotal: vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Cristo a quem enviaste. Então, vida é conhecer a Deus. E não há vida sem conhecê-lo. Então, que a gente possa se firmar nele, conhecer mais a Ele e viver dele. Que a gente possa, de fato, buscar produzir frutos do Espírito que nos enche e que a gente possa, de fato, viver como imagem e semelhança do Senhor, porque Ele é digno do nosso melhor. Ele se entregou na cruz para que a nossa identidade fosse retomada. Então, que a gente não gaste essa identidade em Adão, mas que a gente possa viver plenamente em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia.